Estar pronto para começar algo novo tem muito mais relação com a sua disposição para inícios do que habilidades que você possa ter. É sobre se permitir vivenciar o processo de se tornar capaz, em vez de esperar milagrosamente ser primeiro capaz para só então começar. Ei, ei! Bem-vindo a mais um episódio. Eu sou Clarice Moreira, professora e mentora de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, e você está ouvindo o podcast Reconectar-se, nosso espaço para reflexões, inspirações e para bater um papo sobre temas que te ajudem a se reconectar com quem você é e com quem você realmente quer ser. Simbora lá então? Tenho certeza que você já ouviu isso em algum lugar, em algum momento de alguém. Você nunca estará pronto. Você nunca estará pronto até você começar. Você não fica pronto e depois você começa. Você começa e aí você vai caminhando, né? Pronto, pronto mesmo, a gente nunca fica porque vai sempre ter alguma coisa para melhorar. Então, sim, isso é verdade. Porque sempre vai ter algo novo para aprender. Sempre tem algo novo para melhorar. A gente sempre pode curar alguma coisa na gente mesmo ali, no nosso mundo interno, que vai melhorar no externo também, no que a gente faz, como a gente faz. A gente sempre tem alguma coisa que pode desenvolver, uma habilidade, uma qualidade, uma forma de fazer algo. A gente sempre tem curas que podem ser feitas, né, no nosso próprio mundo interno ali. A gente sempre pode ir ajustando enquanto a gente faz, porque é assim que a gente ajusta. A gente não tem como ajustar se a gente não faz, porque se a gente não faz, como que a gente vai saber o que precisa de ajuste, o que precisa melhorar? Então, a única forma de você fazer isso é começando, é praticando, é movimentando. E nesse caminho que vem a partir do começar, do iniciar algo, terão erros, terão vários erros, sim, você vai errar, não adianta. Você vai errar em alguns momentos, não importa o quanto você se prepare para algo. Porém, será que esse errar ao longo do processo, esse começar com uma inexperiência, realmente é mais doloroso do que você chegar lá pelos seus 60, 70, 80, 90 anos e olhar para trás, se dando conta de que você nunca sequer deu o primeiro passo em relação a algo que você tanto queria, que você sequer fez aquele primeiro ali micro movimento que abre o caminho, que abre as portas para você ver por onde vai? Então, não adianta essa de, mas eu preciso, não tenho experiência, né? Eu preciso melhorar porque eu não tenho experiência. Mas você ganha experiência experienciando, fazendo, praticando, agindo. Você não ganha experiência com a teoria. A teoria, sim, é importante. Ok, super concordo. Você tem que saber o básico ali, pelo menos, do que você quiser fazer, né? O que seja o que for aí. Porém, chega um ponto ali que não adianta só teoria. Você tem que praticar. Se você não pratica, a teoria não tá servindo de nada. Porque ela não tá tendo finalidade nenhuma na sua vida. Ela não tá fazendo você crescer, você aprender, você caminhar, você melhorar. Não, você tá parado, só lotando mais seu campo mental de teoria, teoria, teoria. Você vai estudando e lê aqui, lê lá e pesquisa como é que faz isso, como que é melhor fazer e vai enchendo seu campo mental. Mas você não testa, você não experimenta, você não age, você não movimenta para ver se aquilo realmente funciona com você, para você. Se aquilo precisa ser adaptado de alguma forma. Não. Você só tá enchendo seu campo mental e ficando sobrecarregado de informação. Mas sem prática, sem ação. Então, eu entendo que talvez você tenha medo de ser julgado pelos seus erros, de ser julgado pelos seus inícios, pela sua falta, né, de experiência no início. Talvez você tenha medo de ser criticado pelo seu processo. Talvez você tenha medo que as pessoas deem risada de você, tirem sarro de você ali, né, façam piada de você. E eu não vou mentir. Isso pode, tá? Acontecer. Isso realmente pode acontecer. Só que isso pode acontecer de qualquer forma. Você fazendo o que você quiser. Você fazendo o que realmente é o que o seu coração tá pedindo pra você fazer. Ou você ficando parado. Ou você não agindo. Porque quem quer fazer isso, quem quer rir do outro, quem quer julgar o outro, quem quer criticar ali o processo do outro, vai fazer isso de qualquer forma. Independentemente do que você esteja fazendo. Porém, olha, grande parte das pessoas não tá nem aí pros seus erros, pros erros que você comete ao longo do seu processo. As pessoas estão focadas também no que elas estão vivendo, no que elas querem viver, nos processos delas, em se elas fazem ou não. Então, da mesma forma que você fica, ai meu Deus, e se rirem de mim, talvez essas pessoas que você acha que vão rir de você estão pensando a mesma coisa. E se eu fizer e rirem de mim? E se eu fizer o que eu quero e me julgarem e me criticarem? Então,
você tá tão focado, tão centrado ali em você, porque sim, você é o centro do seu mundo, né? Que você acredita que as outras pessoas também acham isso. As outras pessoas veem você como centro. Só que não. Isso é você, é a sua autocrítica excessiva te fazendo acreditar que você não merece começar porque você ainda não sabe X, Y, Z que fulano, ciclano e beltrano sabem. Você ainda não faz igual ciclano aquilo ali que você quer fazer. Porém, já parou pra pensar que ciclano tá ali naquela caminhada há muito tempo? E que talvez ele tenha sido muito criticado também lá no começo? Talvez ele tenha ouvido piada? Talvez ele tenha sido julgado? Mas ele passou por esse processo. Ele vivenciou o processo dele ali, como ele conseguia, como ele queria, da melhor forma que dava pra ele, no momento dele, dentro da experiência dele ali, e foi, e viveu, e tá ali onde você quer estar hoje. Então, hoje você tem que começar do começo. Você não tem como começar do final. A gente começa do início. E aí, sim, você vai ter que vivenciar o seu próprio processo. De repente, ninguém nem vai rir de você. De repente, as pessoas vão olhar ali e vão se inspirar, porque sim, muitas pessoas vão se inspirar em você, ainda que elas sequer te falem, ainda que elas não cheguem lá e você fale, fulano, fulana, nossa, você tá me inspirando muito a fazer isso, isso e isso também. Nossa, adorei ver você fazendo o que você quer, porque isso também me inspirou. Não, nem sempre as pessoas vão te falar. Mas pode ter certeza que você vai estar inspirando alguém. Alguém do seu círculo próximo, alguém conhecido, alguém pela internet. Então, na sua coragem de iniciar, de ir adiante, de levantar depois do tombo e seguir fazendo o que você quer, seguir na direção do que você acredita, seguindo o seu coração de fato ali, e agindo, e praticando, e movimentando com o que você pode hoje, né, dentro do melhor que você pode hoje, você inspira outras pessoas a fazerem isso também. Você, de certa forma, entre aspas, dá uma permissão para as outras pessoas fazerem isso também. E outras pessoas estarão olhando para as próprias questões, para as próprias coisas. Elas nem estão nem aí para como você está fazendo. Mas sim, né? Alguns podem rir, alguns podem criticar, alguns podem julgar. Mas e aí? Você vai mesmo deixar de fazer o que você tanto quer pelo medo do que pessoas que não tomam conta da própria vida para tomar da sua dizem? O que pessoas que não tomam conta da própria vida para tomar da sua estão julgando você, estão rindo, né, ali de você do que você está fazendo? Estão criticando, estão colocando defeito, obstáculo, sendo que é seu, a vida é sua, elas não têm que tomar conta da sua vida. Por que elas não tomam da delas? Então, ignora, assim, mas é uma pessoa que eu amo muito, é uma pessoa muito próxima. Só que essa pessoa tá agindo dentro das crenças dela, ela tá agindo dentro do que ela conhece, do que ela acredita, do que ela vivencia. Então, talvez te critique não por uma intenção de realmente falar, nossa, isso tá horrível, pra agredir, né, de uma forma agressiva. Não, de repente a pessoa tá falando isso porque ela tem medo que você caia, leve um tombo, e pra ela, cair, levar um tombo é uma coisa horrível. Então, ela projeta aquilo em você. Então, como uma forma de te proteger ali, meio que te proteger mesmo da vida, porque ela acredita que isso é o certo, porque ela faz isso com ela quer fazer com você. Mas simplesmente releva, porque essa é a crença daquela pessoa. E a sua? Você realmente acredita que você não pode fazer algo que tenha erro, que você leve um tombo? Porque a vida vai acontecer assim. Então, é melhor você ir na direção que você quer e errar, sim, porque vai acontecer, porque você é um ser humano e você não é perfeito? Ou você prefere seguir em algo que você não quer de fato, só para as pessoas não te julgarem, sendo que em qualquer momento você pode cometer um erro também? Porque a gente erra, a gente, né, não é máquina, inclusive até máquina erra. Até inteligência artificial, né, responde questões erradas, por que a gente, humano, não vai errar? Então, sim, é importante você ter essa predisposição para errar. Não é, vou errar porque errar vai me fazer aprender. Não. Vou fazer o meu melhor. Vou me esforçar aqui, né? Vou colocar o meu melhor nisso aqui que eu tô fazendo. Porém, errei. Ok, o que eu posso aprender com isso? Como que eu vou melhorar a partir disso para seguir vivendo o meu sonho, seguir crescendo aqui dentro do que eu acredito, do que eu realmente quero? Alguns dias atrás, eu recebi uma enxurrada mesmo, de mensagens no Instagram sobre os áudios dos primeiros episódios aqui do podcast. Eram pessoas falando que estava muito baixo, que eram os episódios iniciais ali, né? Que estava muito baixo, que o som estava realmente baixo numa proporção disso, uma proporção daquilo, enfim. Eram pessoas falando do volume dos áudios ali. A maioria, tá, foi super educada, realmente entendo o questionamento e apontamento ali, de estranhamento mesmo, né? De, poxa, mas por que é tão baixo assim, né? Tem que botar o volume lá no alto. Então eu entendo. Porém, duas pessoas, particularmente, foram completamente sem noção.
Uma delas disse que eu estava atrapalhando o aproveitamento desse momento para ela com o áudio baixo. Pois é, eu estava gravando podcast aqui, que era o meu trabalho, meu projeto, né, para auxiliar outras pessoas, não cobro nada aqui por isso. E aí a pessoa veio falar que eu estava atrapalhando o aproveitamento desse momento para ela, porque o áudio estava baixo, sendo que ela mandou era um textão imenso, sendo que essa pessoa que escolheu escutar. Então, ok, realmente, o áudio tá baixo, assim, se você comparar com esses episódios mais recentes, né, do meio do ano passado já, é um volume totalmente diferente, né, uma qualidade de áudio totalmente diferente também. Porém, é isso, né, era o meu início, então eu entendo que tem gente que às vezes nem olhou ali que era o episódio antigo e tal, nem teve esse discernimento de parar e falar, não, realmente, é episódio antigo, ela devia estar começando e tal. Não tem, e não acho que foi por mal, tá? Essa pessoa eu não sei, né? Essa em particular eu realmente não sei. Mas o restante eu sei que não foi por mal, que foi uma intenção mesmo de feedback, assim, pra melhorar, pra construtivo, né? Pra, olha, tá baixo, melhor você aumentar, que vai contribuir melhor, né? Enfim, eu entendo de verdade. Porém, eu fiquei refletindo, fiquei pensando, será que a gente não tá sem disposição para os inícios? E tanto os próprios inícios, quanto os inícios das outras pessoas. As pessoas, em geral, elas querem começar do final, do resultado idealizado ali já pronto, dos aplausos, do cenário perfeito, idealizado que ela imaginou. Elas não querem começar do início, não querem viver a jornada. Uns por medos, inseguranças, crenças que estão inconscientes ali mesmo e muito fortes, muito profundas. Outras por não quererem lidar com o desconforto, que é sim um desconforto você começar algo que, né, você tá ali agora, você não tinha isso antes, agora você tem que encarar aquilo e você tem que aprender coisas na prática, coisas que na teoria você não aprende, não importa o quanto você estude, é na prática que você realmente vivencia, experiencia aquilo e vai percebendo onde funciona aquilo que você estudou na teoria e não, e vai ajustando. Então, é um desconforto. Aí você erra e fica, ai, e agora, né? O que eu vou aprender com isso? Como que eu aprendo? E você tem que testar de novo, e vai, e vai. Então, sim, tem um desconforto muito grande. Você tá crescendo a partir daquilo ali. Você tá saindo da zona que você conhece para uma zona que você não faz ideia de como funciona, não importa o quanto você estude, porque a prática é uma coisa, né? A teoria é uma coisa, a prática é outra. Então, é um desconforto, sim. Mas, olha, ninguém que começa de fato alguma coisa ali, começa do início mesmo, tá? Vou começar isso aqui, nunca fiz, estou começando. Não começa do topo. Não começa com tudo pronto, idealizado, todos os aparelhos, né? Tô seguindo meu exemplo do podcast, mas isso serve para qualquer coisa que você queira começar e novo fazer. Pode ser um hobby, pode ser um trabalho, pode ser o que for. Ninguém começa com todos os melhores aparelhos, instrumentos, materiais e todas as habilidades perfeitas ali desenvolvidas e, enfim, a pessoa perfeita com tudo perfeito. Não importa o quanto de dinheiro essa pessoa tenha para investir em materiais, porque vai sempre ter ali habilidades a se desenvolver, a melhorar, que ela só vai perceber praticando e que ela só vai conseguir melhorar praticando. Então não importa também quanto de habilidades desenvolvidas ela já tenha, porque sempre terá, então, isso para desenvolver, sempre terá habilidade de desenvolver. Ah, eu sou ótimo, por exemplo, em escrita e eu tô fazendo alguma coisa que envolve escrita. Tá, mas você pode melhorar essa escrita enquanto você pratica. E você vai. Quanto mais você faz aquilo, quanto mais de constância você tem naquilo, dedicação e observação mesmo do seu processo, mais você vai melhorando naquilo ali. É a ordem natural, né, da melhora, do crescimento. Então, sempre tem materiais melhores que vão saindo também, que lá no início ela não tem condições ainda de comprar, ela não tem condições de investir, mas aquilo vai aos pouquinhos ali, conseguindo, né, ganhando força para ela conseguir fazer isso, conseguir ter isso. E, de novo, sempre haverá o que aprender e melhorar com o processo, através do processo da prática. Porque é praticando que você consegue ver o que de fato precisa ser ajustado, tanto pelos feedbacks das outras pessoas, quanto da sua própria autoobservação. Não tem outra forma. A teoria ensina muito e vai sim ser muito importante, mas é a prática que vai te mostrando o que e como de fato funciona para você. Então, a disposição para inícios vai ser importantíssima para qualquer coisa que você queira passar a fazer, a criar, a construir, a viver. E disposição para inícios envolve você se abrir para errar.
o se permitir errar, se permitir ser imperfeito e fazer ali o melhor do que você tem e pode em cada novo dia, em cada novo ciclo, em cada nova fase daquilo ali. É o você se dedicar sabendo que você tá no processo. Você não tá no final, você não passou uma linha de chegada ali, tá tudo idealizado e pronto, não preciso melhorar, não preciso crescer. Porque quem tem esse pensamento eu já sei. Não preciso melhorar, não preciso crescer, eu tô pronto, eu sei e é isso e aquilo. Uma hora estagna ali. Porque a pessoa não tem aquela mente aberta para aprender com as novidades que chegam naquela área, naquela coisa que ela tá querendo fazer, naquela coisa que ela tá querendo viver. Ela não tem a mente aberta para aprender com as outras pessoas que passaram por aquele processo também antes dela ali. Então, a pessoa vai ficando para trás. Então, você tem que ter essa mente aberta desde o começo. Não, eu tô aqui como aprendiz, eu vou aprender, eu vou melhorar, eu vou me dedicar, eu tô me esforçando. Eu tenho a minha mente, meu coração aberto para isso, para ser um aprendiz. Então, quando você tá, por exemplo, em um caixa de alguma loja, algum mercado, e o atendente ali, né, o caixa, tá em processo de treinamento. Tá ali começando. E aí essa pessoa se enrola com o computador ou com o troco, enfim, porque ela tá começando, né? Ela tá aprendendo, ela tá pegando o jeito daquilo ali ainda. Como você se sente? E eu não digo nem sobre o que você fala, o que você externa, não. Mas por dentro mesmo. Você tem a paciência, né? A compaixão ali de entender, ok, essa pessoa tá começando. Ou você fica impaciente por aquilo ali tá demorando, né? Tá te atrasando, e você tá ali batendo o pé sem perceber, tá por dentro já irritado porque aquilo não anda, aquela fila não anda. E aí você fica mentalmente já reclamando da pessoa, nossa, a pessoa é lerda, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo, sendo que a pessoa tá começando. Então ela tá aprendendo, ela tá pegando um jeito ali. Quando você vê alguém, algum conhecido, começando algum projeto, algum trabalho pela internet, né, que hoje é o mais comum, ainda falando ali meio robotizado, porque é o natural, meio baixinho, né, meio robotizado, porque é assim, a pessoa sente um estranhamento ao falar com uma câmera no começo, quem não tá acostumado, ou de repente não tem uma câmera legal, a imagem não é legal, você critica, você dá risada ali, nem que seja no seu universo offline, ou você pensa, poxa, que legal, a pessoa tá começando, a pessoa tá indo em direção ao que ela acredita, é legal, é uma disposição pro início, né, uma disposição para viver, uma disposição para aprender, porque a forma como você julga o início das outras pessoas, o início alheio, também vai dizer muito da disposição que você vai ter para os seus próprios inícios. Se você critica todo mundo, ainda que internamente, tá? Pelos inícios e erros e processos ali, será que você não vai acabar se cobrando mais do que o humanamente possível, o humanamente ok ali, por algo quando você estiver começando também? Ou pior, né? Será que você sequer vai começar? Porque você vai ficar com medo que os outros façam o mesmo julgamento que você faz com eles. Que os outros deem risada de você porque você tá rindo dos outros que estão fazendo ali, dos outros que estão buscando fazer. Que estão caindo, estão errando, estão falhando, mas estão tendo a coragem de dar o primeiro passo e de começar e de buscar aprender durante o processo ali do que eles realmente querem fazer com a vida deles. Então, esse episódio não é uma crítica, tá? Não é uma reclamação. De coração mesmo. Eu realmente entendo as mensagens que me mandaram. E, como eu disse, exceto por duas pessoas ali, né, que foram super educadas, é, entre aspas, o resto realmente foi educado, teve noção, não falou besteira, não falou nada disso. Foi realmente na intenção de, Clarice, eu gostei do podcast, mas eu acho que se você aumentar o volume, isso pode melhorar. Então, sim, tem pessoas que às vezes nem têm noção, né, de que depende do microfone, o microfone muda completamente o áudio, a qualidade do áudio, enfim. Então, eu entendo que foi de coração, tirando essas duas pessoas que eu realmente não sei, não tenho ideia. Mas que, enfim, não faz diferença, mas foi até positivo, né? Porque foram essas duas pessoas que me fizeram pensar nesse episódio, em falar sobre isso, em questionar realmente, em refletir sobre isso também, para trazer para vocês também sobre isso, sobre essa disposição pro início. Então, esse episódio é realmente um alerta, com muito carinho, com muito coração, porque tanta gente tem ideias incríveis, tem ideias, projetos extraordinários, mas que nunca saíram do papel, nunca passaram de ideias, de sonhos, de algo imaginado, porque simplesmente não tem essa disposição para inícios. Ou seja, não se permite ser humano e errar. Ser humano e errar e aprender com esses erros e crescer e melhorar a partir disso, aos poucos, na prática, como é o caminho natural. Então, se esse é o caso, se esse é o seu caso, né, você tá querendo começar alguma coisa, mas você tem medo, e se eu errar, isso, aquilo, vai.
Só vai, só começa, só dá o primeiro passo. Liga para uma pessoa que talvez você precise falar para começar alguma coisa, faz uma inscrição em algo que você precisa, anota, pega um papel, faz ali um mapa do que você quer fazer. Enfim, vê qual é o primeiro passo possível e vai. Porque você vai errar, não tem jeito. Então, nem sempre, tá? Eu falo errar e pode parecer, ai meu Deus, eu vou errar, é um erro grande. Não! Claro, você vai ter um planejamento, você não vai começar alguma coisa, se for um trabalho, né, sem um planejamento. Você vai ter o seu planejamento, vai planejar ali o que você precisa fazer, como e tal, mas um planejamento que seja concretizável, não um planejamento que seja um adiamento do que você quer fazer, porque sempre tem algo a acrescentar ali como impeditivo para você começar, como impeditivo para você não fazer o que você de fato quer. Então, sim, se organize, planeje, veja o que pode sair ali dos trilhos, né, inicialmente, que realmente seja uma possibilidade e tem uma estrutura por trás daquilo para você resolver, enfim. Mas tem coisa que vai fugir do seu controle, não tem jeito, e você vai aprender com a prática, e você vai melhorar com a prática. Quando eu comecei esse podcast, eu usava aquele microfone, não sei o nome, aquele microfone embutido do fone de celular mesmo, né? Eu não tinha um microfone bom. Não dava para investir nisso naquela época também. Mas eu tinha muita vontade de compartilhar tudo que eu sabia, tudo que eu ia vivenciando, que eu vivenciei e que tinha me ajudado na minha própria jornada e que me ajuda na minha própria jornada. Então tinha vontade de levar isso para auxiliar outras pessoas também, de coração, do coração. E esse era o melhor que eu podia, né, naquele momento. Não dava para fazer outro. Então aos poucos eu fui mudando isso. Eu troquei de microfone uns meses depois, eu não lembro quanto tempo mais ou menos hoje, mas foi mais ou menos uns 2 meses depois, 3 meses, eu acho. Então, eu troquei de microfone, comprei um melhor. Não era ainda aquele top que eu queria, mas era o que podia e era muito melhor já do que o microfone do celular. E aí, agora, mês passado, já tô até perdido, eu fui, troquei de novo e troquei pelo microfone que eu realmente queria. Então, consegui, depois de mais de um ano de podcast, ter esse microfone, acrescentar esse microfone para melhorar a qualidade aqui do áudio para vocês, né? Porque eu sei que realmente é muito diferente a experiência de você ouvir um episódio com aquele áudio mais baixinho, que dá umas falhinhas, com um microfone com áudio bom, com uma qualidade boa, que flui, né, que tá num volume ok. Então, claro que tem essa diferença, sim. Só que naquela época era o que eu podia. Então, o que eu ia fazer? Eu ia ficar esperando até conseguir comprar esse microfone melhor? Quanto tempo isso ia levar? Levou 1 ano e meio, mas será que se eu não tivesse começado, hoje eu estaria com esse microfone começando? Ou não? Será que eu nunca teria começado, né? Provavelmente eu nunca teria começado. Porque foi com a prática que fui vendo. Não, realmente, esse microfone não tá bom. Tá, qual que é bom? Qual que é bom que dá pra eu investir agora? E foi isso, e foi esse processo. Tá, agora eu consigo isso aqui que eu realmente queria. Agora eu cheguei nesse momento que eu consigo ver isso daqui e eu vou comprar e eu vou investir porque vai ser uma qualidade muito melhor para as pessoas que eu quero auxiliar com esse podcast, né? Que eu quero auxiliar através desses episódios. Então, agora eu consegui e é isso, né? Esse é o natural. Só que as pessoas esperam estar prontas. Quando eu conseguir fazer X, eu vou tá pronto aqui, né? E aí eu começo. Quando eu conseguir comprar Y, aí sim eu vou conseguir investir nisso aqui e começar. E aí surge outra coisa que você precisa melhorar, outra coisa que você tem que comprar, entre aspas, né? E essa ideia de estar pronto nunca se concretiza, nunca acontece. E isso vem porque estar pronto não existe. É uma ilusão. Você nunca tá pronto até começar. Então, o estar pronto é uma decisão. Eu estou pronto para aprender, cair, errar, falhar, mas seguir caminhando aqui porque é o que eu quero. Seguir aqui nessa jornada, nessa trilha aqui, em direção ao que eu realmente acredito, porque é isso que eu quero. Então, é o começar, né? A decisão de começar. É isso que diz se você tá pronto ou não. É a disposição de você errar, de você aprender, de você cair, a disposição de ser imperfeito, mas fazer aquilo de coração, colocar o seu esforço, sua dedicação, dar o seu melhor e seguir caminhando. Então, se dispor, se permitir aos inícios, é deixar também de lado a arrogância, o ego de eu preciso fazer perfeito, eu preciso saber tudo antes de começar, eu preciso comprar todos os melhores materiais aqui para começar. O que só leva a nunca começar, a nunca fazer, a nunca tirar seus sonhos do papel, a nunca tirar seus sonhos do seu coração, da sua mente. Então, você tem que trocar isso e assumir o lugar de aprendiz, que exige humildade, para se colocar naquela posição de, ok, de fato, eu não sei tudo, mas eu tô fazendo, eu tô indo, eu tô
com coragem aqui, mesmo com os meus medos, as minhas inseguranças, porque eles fazem parte, eles existem. Eu tive quando comecei o podcast aqui, então é natural, todo mundo tem medo quando vai começar alguma coisa nova. Mas ok, eu tô indo. A cada dia aprendendo um pouco mais, a cada dia melhorando um pouquinho mais ali na prática. Eu tô crescendo, eu tô me dispondo a ser humano, né, a ser imperfeito, e com isso me dispondo a verdadeiramente viver o que meu coração tanto quer, tanto me pede. E é isso que realmente preenche a gente, né, que realiza, que faz valer aquilo ali, que faz valer todo aquele esforço, todos os erros, os choros que podem acontecer também, que vão acontecer em alguns momentos, que existem, mas, poxa, é isso que te realiza, é isso que o seu coração te pede, então você vai deixar de fazer o que o seu coração te pede, que é o que vai te trazer satisfação pra viver em função do, não, isso aqui podem me julgar, então eu vou por aqui, ainda que não seja o que eu quero, eu vou por aqui porque aqui não vão me julgar. Sendo que vão também. Se alguém quiser te julgar, ela vai te julgar independentemente do que você esteja fazendo. A pessoa vai inventar um motivo ali, mas ela vai julgar. Porque isso não é sobre você, é sobre essa pessoa. E algumas pessoas podem fazer comentários que vão te ferir, mas que não necessariamente foram para te ferir. Foi um comentário que a pessoa nem se tocou que aquilo podia machucar, que aquilo podia te deixar chateado de alguma forma. Então, foca no seu coração. O que o seu coração te pede, o que o seu coração te quer, e não o que a boca das outras pessoas podem dizer. E seja humilde para poder errar, para poder aprender com isso, né, com esses erros. Seja humilde para poder se dispor a começar com o que você tem, dando o seu melhor dentro disso, dentro dessa possibilidade que você tem hoje, mas de coração. E busque aprender e crescer no processo, busque melhorar com a prática, esteja atento, observando, sentindo, vivenciando cada novo passo que você dá para saber onde você pode ajustar, onde você pode melhorar, onde precisa mudar. E celebre. Celebre a sua coragem de se dispor ao início. Comemore isso realmente. Honre isso, agradeça você mesmo. Agradeça a si mesmo ali por ter coragem para ir. Mesmo com os medos ali dando mão para você, você vai, você caminha. Então, celebre isso também. E repetindo, então, sempre vai ter algo a aprender, a ser melhorado. Mas é na prática que a gente vai fazendo isso. É agindo, é criando, é movimentando, é fazendo. Aprenda o básico na teoria e vá para a prática. Aprenda o básico, o fundamental na teoria e teste. Testar, errar, aprender. Testar, acertar e vai buscando melhorar. E aprecie o processo, né? Porque a vida é só uma soma ali de vários processos que a gente vai vivenciando ao longo da nossa jornada. Então, aprecie o processo de aprendizagem, de caminhada, de construção, de cada pequena vitória diária ali que você vai percebendo, nossa, hoje eu fiz isso, ontem eu ainda não consegui, então, caramba, eu melhorei muito aqui. Deixa eu comemorar, deixa eu me parabenizar por isso também. Porque é nisso, é nesse processo, com esse processo, através desse processo, que a gente também cresce. Que a gente também consegue se dar amor, se dar colo, se dar carinho, né? A gente consegue se olhar como um ser humano mesmo, com compaixão. De, poxa, eu erro, claro, eu não sou perfeito. Mas eu tô fazendo o que meu coração tá pedindo. Eu tô seguindo o que eu quero, eu tô seguindo o que eu acredito. Apesar de todos os pesares. E mais do que isso. É nesse processo, nesses vários processinhos, né, que a gente vai percorrendo a nossa jornada da vida. E se tivermos conscientes, presentes, observadores, não só vamos nos desenvolver bastante ali enquanto profissional ou enquanto ser humano, realmente, né, mais do que profissional, enquanto uma pessoa, enquanto um ser humano que você é, como também a gente vai construindo uma caminhada que faz jus ao que o nosso coração de fato pede, de fato sonha, de fato quer. E é isso. Esse episódio é, de longe, o mais longo da história do podcast Reconectar-se até hoje. Mas eu senti muito de falar sobre isso, de trazer sobre isso. E, de novo, não é uma crítica, de coração mesmo, não é uma reclamação. Eu não me senti desconfortável com aquelas mensagens, enfim, exceto aquelas outras duas ali que eu mencionei. Mas eu entendo o questionamento, o apontamento e tudo mais. Só queria trazer mesmo isso pra vocês refletirem também. Então, às vezes, de repente, você nem percebeu que o áudio estava baixo, mas serve pra todo mundo, né? Pra gente questionar isso dentro da gente, do quanto a gente tá disposto aos inícios, do quanto a gente tem disposição pros inícios nossos e das outras pessoas, né? Como que a gente lida com isso, com quem tá começando com alguma coisa, seja o que for. Porque a gente sempre vai estar começando algo novo na nossa vida, né? Seja um ciclo, uma fase, uma experiência, um trabalho, um hobby, enfim, uma relação, o que for. Então, é importante a gente saber lidar com isso. Faz parte de lidar com os ciclos da vida, né? E a vida é feita disso, de ciclos. Então, não tem como a gente fugir. Ainda que a gente não queira, que a gente
fale, não, eu não vou começar nada novo, eu vou ficar aqui preso. A vida traz novos ciclos, então a gente é obrigado a começar algo ali, mesmo que a gente não tenha decidido ativamente por isso. Então é importante a gente olhar pra isso, até pra gente pensar, pera, eu vou deixar a vida ficar me levando pra inícios que eu não quero e tá, independente do que você escolha, isso pode acontecer, mas diminui a possibilidade disso quando você começa a ativamente escolher os seus inícios. Não, isso aqui, eu realmente tenho medo, tenho minhas inseguranças, tenho várias dúvidas quanto a isso, mas é o que eu quero, é o que meu coração me pede. Sim, então eu vou começar, eu vou iniciar, eu vou me dispor a errar, a cair, a falhar, a não ser perfeito, porque eu não sou, não interessa o quanto eu faço, o quanto eu busco melhorar, eu não sou perfeito. Então eu vou fazer dentro da minha possibilidade, com meu coração por inteiro ali, me doando realmente com coração, com alma, com esforço, com dedicação, e vou fazer o meu melhor. Porque é isso que vale no final, é você fazer o seu melhor. E não você achar que, quando eu for perfeito nisso aqui eu faço, porque você não vai ser. E é uma certa arrogância também, é um lado do seu ego, inclusive, falando que como se você fosse superar todas as linhas ali e não. Isso aqui você é imbatível, ninguém vai fazer melhor do que eu, porque só eu vou saber fazer sem defeito, sem erro nenhum. Isso não vai acontecer porque você é humano. Então, ter essa disposição para melhorar, inclusive, é uma forma de fazer crescer o que você quer ali. Se for um trabalho, principalmente. Não, eu vou me dispor a melhorar. É você estar com a mente aberta para enxergar as oportunidades que surgem, né? Então, você sabe que você não é perfeito, que você não sabe tudo, então você tá com o coração aberto, com a mente aberta, com os olhos abertos para as oportunidades novas que chegam também e que podem tornar aquilo muito melhor ao longo do caminho, ao longo do processo da sua jornada. Então, esteja aberto para isso, esteja aberto para ser um ser humano realmente, né, imperfeito, e fazer o que o seu coração te pede e começar e viver os seus processos com compaixão por você, né, pelos seus erros, pelos seus acertos e pelo que você aprende com cada um deles. Um super abraço e até o próximo episódio.